Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora e Zubeldia batendo de frente mais uma vez com a diretoria. Até parece que não tá tão alinhado assim como disse o próprio diretor de futebol, Carlos Belmonte, mas o Zubeldia bate o pé e pede sim, cinco reforços para o São Paulo, para o Casares, para Carlos Belmonte. Só assim Zubeldia garante que pode sim brigar por títulos na temporada de 2025. Quero ver aí como que vai ser esse alinhamento aí entre comissão técnica e direção, porque sabe como é que tá as coisas, né? Tá faltando cascalho no São Paulo, mas tem a solução pra gente resolver isso. Já explicamos e a gente vai trazer aqui em vídeo, né, que a gente já comentou em live, que sim, temos condições de reforçar a equipe e reforçar muito bem. É só a diretoria trabalhar direitinho que dá, viu? E a gente vai trazer esse vídeo aqui para eu também poder explicar para vocês que acabaram perdendo a live da semana passada, onde a gente explicou tudo direitinho, tá? E essa história aí da saída do Luciano? Tem informação quente sobre o Luciano, né? Essa insatisfação dele, o porquê disso. Vamos também explicar toda essa situação para você ficar por dentro dessa notícia, tá? E sim, se chegar reforços, uma coisa, hein? Vai ter que sair jogador. Vai ter que dar aquela enxugada na folha salarial, só assim o São Paulo vai conseguir repor, porque o problema talvez, como é sempre oportunidade de mercado, o problema do São Paulo são os salários. Então, para chegar jogadores, precisam sair jogadores, tá? Quem chega, quem fica e quem sai, a gente vai atualizar tudo para você, fechou? Então, uma ótima terça-feira para vocês, uma terça-feira aí bem produtiva, não é verdade? É lógico, já logo de manhãzinha, ficando por dentro de todas as notícias e as informações do nosso Tricolor, é lógico, aqui com o Tricolor em Notícia. É, exatamente, a gente já começa você olhando o Oscar, porque é o cara e o nome falado do momento do São Paulo. E a gente já inclui o Oscar, até porque nessas pedidas, desses reforços que o Zubeldia está pedindo, que são 5 no total, Oscar é um dos nomes, né? Até mesmo apresentado pela diretoria, e é lógico, o Zubeldia querendo um jogador de meio campo ali, um pouco mais para articular as jogadas, um jogador pensante, um jogador criativo, o Zubeldia acabou ali gostando dessa indicação da diretoria, que seria aí a contratação do Oscar, tá? Veja para quais posições Zubeldia quer reforços para o São Paulo em 2025. Ele acabou até comentando nessa última coletiva que ele acabou dando, tá? O São Paulo vai iniciar a próxima temporada sem condições financeiras de fazer grandes investimentos, mas o técnico Luiz Zubeldia pediu 5, exatamente, 5 reforços para a diretoria de futebol. O treinador entende que o Tricolor precisa desse número de jogadores para conseguir brigar por títulos em 2025, principalmente o da Libertadores. Em reuniões de planejamento para a próxima temporada, Zubeldia avisou a diretoria que o São Paulo precisa de 5 atletas para diferentes posições. Um lateral direito, um lateral esquerdo, um meia de criação de jogadas, um extremo e um centroavante. A ideia é criar concorrência interna e reforçar a equipe titular. Por aqui a gente para um pouco de ler a matéria, lógico, para comentar. Lateral direito, ok, precisamos. Rafinha, se renovar o contrato até o final do Campeonato Paulista, lembrando que acabou o Paulistão, em uma semana já começa o Brasileirão. E mais outra semana já começa a Libertadores. Então, quer dizer, fica com o Rafinha
até ali o final do Paulista e depois? Quem é que vai jogar o Campeonato Brasileiro? Quem é que vai jogar, estrear a Libertadores? A gente vai ficar só com o Igor Vinícius? Porque o Moreira a gente não sabe também se vai ficar ou não. Então fica uma situação complicada. Então, até aí eu concordo com o Zubeldia. Precisamos de um lateral direito com renovação de Igor Vinícius ou com o Rafinha até o final do Paulista. Precisamos já nessa janela. Não adianta empurrar com a barriga e só depois do Campeonato Paulista a gente vê um lateral direito. O cara vai chegar até ficar pronto para jogar Libertadores? Porque, ao meu ver, também eu imagino e vejo a contratação de um lateral direito para ser titular da equipe. O Rafinha, ex-jogador em atividade, mas que a diretoria acha importante para o elenco. O Igor Vinícius, a cada jogo que passa, ele se demonstra um jogador horroroso. Então a contratação do lateral direito é praticamente a mesma coisa da lateral esquerda. É essencial. É essencial. E hoje, os grandes times do Brasil, os times que estão brigando por títulos, olha as laterais desses times. Esses times têm muitas jogadas pelo lado do campo, com muito apoio dos laterais, com assistência, com gol. Agora fala para mim os nossos laterais. Quantas assistências deram? Quantos gols fizeram na temporada os nossos laterais? Difícil, né? Então, realmente, um lateral direito, um lateral esquerdo que já faz um ano que a gente não tem, e o meia de criação, que vamos dizer assim, que é o nome que está sendo muito especulado e muito falado, que é o próprio Oscar. Já referente a um extremo, que o Zubeldia fala extremo, mas a gente fala que é um jogador de lado de campo, eu não vejo necessidade. Pelo lado esquerdo a gente tem o Ferreira e tem o William Gomes. Pelo lado direito, quem tá jogando é o Lucas. A gente tem o Eric. Não sabe se o Eric pode sair ou pode ser negociado. Mas a gente tem o Henrique Carmo. A gente tem o próprio Ferreira. Então eu acho que jogadores de extremos não precisa ser aquele jogador experiente e tal e tudo mais. Dá para apostar na nossa base. E vamos dizer assim, não vai ser jogador para ser titular, jogador para recomposição de elenco. Não vejo a necessidade de contratação, muito menos de um centroavante. A gente tem o Caleri, o André Silva, dá para fazer aquela posição, só que com outras características. E a gente tem o Ryan Francisco, talvez a nossa maior joia hoje, dentro do São Paulo. Então, um extremo, jogador de lado de campo e um centroavante, eu discordo do Zubeldia. Agora, um lateral direito, um lateral esquerdo e um meia de criação, isso é fundamental. Isso o São Paulo precisa trazer e olha, tem jeito de trazer. É só trabalhar direito, ser pontual, ser assertivo na contratação, que o São Paulo, sim, pode mudar de patamar numa próxima temporada, tá? Continuando, os reforços mais urgentes são os laterais, concordo também. O meia, eu acho que são os três, os dois laterais e o meia, são os mais urgentes e são essenciais. O São Paulo perderá o titular lateral esquerdo, o Wellington, né, que já foi para o Southampton da Inglaterra, né, depois do Campeonato Paulista deve perder o Rafinha, que foi o que a gente comentou aqui já. Reserva imediato da lateral direita, que vai se aposentar. Por isso o Tricolor trata de buscar por jogadores desse setor de campo com mais urgência. Ao mesmo tempo, o Zubeldia acredita ser de extrema importância a chegada de outros 3 atletas. O treinador, que é um meio armador, né, que possa atuar também pelos lados do campo para poder utilizar Luciano, que tem atuado no meio campo, em sua posição de origem, que é o ataque. Então, quer dizer, na real, o Zubeldia ele quer um jogador, um meio campo de criação que consiga jogar pelos lados do campo para poder manter o Luciano. Só que esse problema você não vai ter, Zubeldia, porque o Luciano vai, e a gente fala daqui a pouquinho do Luciano, tá? Zubeldia sabe, porém, que não adiantará seguir os mesmos moldes da contratação de Rames Rodrigues, que atuava apenas centralizado.
O treinador entende que o elenco do São Paulo precisa de jogadores versáteis e por isso quer um meia que atue também pelos lados do campo. A chegada de um centroavante é pedida pelo técnico para criar concorrência com Caleri e André Silva. Até o meio dessa temporada, o São Paulo tinha também o Juan para o setor. Não tinha o Juan, velho. Não tinha o Juan, velho. Na boa, não tinha o Juan. Mas o atacante revelado em Cotia foi negociado. O tricolor ficou então apenas com 2 jogadores para a posição. O Zubeldia entende que precisa de mais um. E a gente tem Zubeldia. A gente tem aí o Rian Francisco na base, que deve compor o elenco aí na próxima temporada. Por fim, a chegada de um atacante que atue por qualquer um dos lados e que tenha qualidade na finalização. O William Gomes, velho. A gente tem também esse cara já, o Zubeldia. É outra necessidade enxergada por Zubeldia. Atualmente, o elenco conta com Lucas, Eric Ferreira, William Gomes, Henrique Carmo e Wellington Rato. Rato não. Com características parecidas com as desejadas pelo treinador. O São Paulo, porém, sabe que terá dificuldades para se reforçar para a próxima temporada. Nos últimos meses, o tricolor aprovou a criação de um fundo de investimento em direitos creditórios, o FIDIC, e a gente vai trazer um vídeo aqui também explicando nos detalhes esse fundo de investimento, tá? Já tá agendado aqui pra gente gravar esse videozão para vocês ficarem por dentro dos detalhes ali do que realmente é esse fundo de investimentos, tá? Que passa a valer a partir da próxima temporada. O objetivo é captar 240 milhões para substituir a maior parte da dívida tricolor com bancos. Com isso, o São Paulo precisará seguir uma série de regras, inclusive um teto de gasto com o futebol que será de no máximo 350 milhões de reais para todo o futebol. Não é para contratação, tá? É para pagar salário, é para pagar luva, é para pagar ali toda a despesa que a gente tem com Cotia. Então seriam 350 milhões para gastar com o futebol como um todo e não apenas só com contratações, tá? Nesse vídeo que tá na fila aqui pra gente gravar, vou explicar direitinho como vai funcionar esse fundo de investimento, tá? Então aqui ele fala de um atacante para concorrer ali com o Caleri e com o André Silva. Eu acho que o Rian Francisco, ele vai agregar. Não vejo uma concorrência, até porque hoje não vejo o Rian Francisco vai tomando a posição do Caleri ali como um centroavante titular da equipe. Mas é um cara que vai estar ali. Se o Caleri tá mal, mano, saca o Caleri, não é um jogo para André Silva, coloca o Rian Francisco. Então, quer dizer, desses 5 reforços, eu acho que 3 é de necessidade extrema. Jogador de lado de campo a gente tem. Não precisa contratar. Centroavante, também não vejo a necessidade de você contratar um centroavante, gastar dinheiro, talvez pagar um salário alto, para quê? Para o cara ficar no banco de reserva? Para que adianta? Se o próprio Zubeldia em coletiva chegou a falar que ele não gosta de mexer no centroavante do time. Então como ele quer criar uma concorrência se ele não mexe no Caleri? O Caleri para sair do time o cara tem que pedir para sair. Então, Zubeldia, você tá se bagunçando nas ideias aí, meu amigo. Você está se contradizendo nas suas palavras. Então, acho que jogador de lado de campo não tem a mínima necessidade, né? Jogador ali de centroavante também não vejo agora. O lateral esquerdo já faz 1 ano que a gente precisa. O lateral direito a gente vai precisar e vai ter que ser para agora, porque quando acabar o Paulista, a hora que o Rafinha der linha na pipa, vai estourar a bomba de começar Campeonato Brasileiro e também começar Libertadores. Vai deixar essa responsa pro Igor Vinícius? Jogador horroroso? Vai deixar essa bomba pro Moreira? Que a gente sabe todas as dificuldades do Moreira, então tem que contratar tanto para lateral esquerda como para lateral direita um jogador titular, velho. Um cara que chegue e seja o camisa 2 e o camisa 6. Titular da equipe. Agora, a gente precisa de um meio articulador. A gente precisa porque o Luciano,
que a gente vai entrar no próximo assunto aqui, vocês já vão saber, mas a gente vai precisar. E o nome da vez, a bola da vez, é o Oscar, que está livre no mercado, já se despediu do seu time lá da China, e o próprio Zubeldia já até conversou com o jogador. Isso não quer dizer nada, até porque o Zubeldia também tinha conversado com o Alexandro no meio do ano, e o cara foi jogar no Flamengo. Então, Zubeldia conversar com o Oscar não quer dizer nada concreto de contratação. Mas, se houver uma boa vontade da diretoria de apresentar um plano de carreira, para esse final de carreira, para o Oscar, e o Oscar também tiver boa vontade de querer jogar no São Paulo, e não só pensar em dinheiro, porque ele vai ter que abrir mão de muito dinheiro se ele quiser vir jogar no São Paulo. Eu acho que dá para agregar. Não estou falando que vai salvar a lavoura do São Paulo. Mas é um jogador que chega e que pode agregar e muito. Não só o Oscar, pode ser outro jogador. Eu acho que a gente precisa de um cara que faça essa função. Não precisa ser especificamente o Oscar. Mas tem que ser uma contratação assertiva. Não pode ser uma contratação para o cara chegar e falar, putz, não era isso que a gente queria. Não era isso que a gente estava precisando. Aí coloca o cara no banco, ganhando aí 1 milha por mês, como é que fica? Como é que fica o planejamento? Como é que fica essa folha salarial? Então tem que ser muito assertivo. O São Paulo não pode errar nessa janela de transferência. É com meia, é com lateral esquerdo, é com lateral direito. Com mais nada o São Paulo pode errar e rasgar dinheiro. Como o São Paulo vem rasgando dinheiro aí nas temporadas que se passaram. Quero saber da sua opinião. É isso mesmo? Você acha que é um lateral direito, é um lateral esquerdo, é um meia? Você acha que precisa de jogador de lado de campo? Você acha que precisa de um meia articulador, um centroavante? Quero muito saber da sua opinião. Deixa aí no campo dos comentários. E a gente precisa falar do Luciano, porque, olha, é o assunto do momento, né? A gente sabe, lógico, pra gente começar aqui o assunto do Luciano, a gente sabe da importância que ele tem no elenco, a gente sabe da identificação que ele acabou criando com a torcida, não é verdade? Mas é um jogador que a gente sabe que, ao meu ver, pelo menos, é um cara que tem o ego lá em cima. É primeiro ele e depois o resto. Não vejo o Luciano como um jogador que agregue no coletivo. A gente já viu ele mesmo falando que prefere ser titular do que estar no banco de reserva, entrar, fazer gol e dar a vitória para a equipe. Entre essas duas opções, ele prefere ser titular. Então, jogando bem ou jogando mal, ele quer ser titular. E isso, pelo menos ao meu ver, eu coloco assim, que ele pensa nele. Ele está pensando na carreira dele. Ele não está pensando no melhor para o elenco e ele não está pensando no melhor para o time. Porque ele dando uma declaração dessa, ele prefere perder o jogo, mas pelo menos ele entra como titular, do que estar no banco, entrar no jogo e fazer gol e dar a vitória para o São Paulo. Então, a gente tem que separar muito bem isso daqui. Eu sou São Paulo Futebol Clube e não Luciano Futebol Clube. Eu sei que muita gente gosta do Luciano, mas também precisa saber separar as coisas. Talvez a gente sinta falta do Luciano caso ele sair, talvez, mas talvez não, dependendo de quem pode chegar para o lugar dele. Tudo vai depender, mas vamos ver o que pode acontecer. Luciano tem sondagens de clubes árabes e pode deixar o São Paulo. O jogador vê possível transferência com bons olhos e chance de fechar um contrato vantajoso financeiramente na reta final da carreira. O artilheiro do São Paulo na temporada com 18 gols marcados, o atacante Luciano, recebeu sondagens de clubes
do Catar e da Arábia Saudita e pode deixar o tricolor na janela de transferências. Depois de recusar propostas na temporada passada, por causa do sonho de conquistar a Copa do Brasil, o jogador agora se abre à possibilidade, já que aos 31 anos se vê num bom momento para atuar fora do país e construir um pé de meia na reta final da carreira. Segundo pessoas próximas ao jogador, as conversas envolvem valores muito acima que o São Paulo pode pagar ao jogador numa eventual renovação. Ele tem contrato até 2026. Então a situação do Luciano é a seguinte, informação agora, tá? Segundo o Luca Bop, né, que tem ali uma proximidade com alguns jogadores, pessoas ligadas ao São Paulo, até o próprio Luciano, não é verdade? Que ele já comunicou à diretoria que vai sair. Luciano já teria comunicado à diretoria que vai sair do São Paulo. Só que é o seguinte, Luciano, você pode até ter comunicado à diretoria que vai sair. Só que você, amigão, você tem contrato até o final de 2026. 2025 inteiro e 2026 inteiro. Então você tem 2 anos de contrato. Se você comunica a diretoria que vai sair, então peraí, você tem que apresentar primeiramente uma proposta. Coloque a proposta na mesa, Luciano. Ou você pensa que você vai sair de graça? As coisas não funcionam assim. Então quer dizer, você comunica a diretoria que vai sair. A diretoria já começa a trabalhar um outro jogador, até porque é pedido do Zubeldia. E a diretoria tem um desejo de trazer o Oscar. Cadê a proposta, Luciano? Ou simplesmente você vai rescindir o contrato? Não é assim que funciona, amigão. Não é assim. Então, se você comunicou à diretoria que vai sair, apresente a proposta. Coloque a proposta sobre a mesa. Se for bom para o São Paulo, é lógico, o São Paulo não vai te prejudicar se você realmente quiser sair. Só que você tem que trazer uma coisa boa para o São Paulo. São 2 anos de contrato ainda. Um jogador que é visto como importante no elenco. É o artilheiro aí da temporada do São Paulo. Então tem que ser uma proposta até que bem boa e bem vantajosa para o São Paulo. Pelo menos aí o que o São Paulo teria que pagar a mais. Porque a multa do Luciano, eu não vou saber informar vocês, né? Mas os caras não vão pagar a multa do Luciano. E muito menos chegar próximo. Mas tem que ser sim um dinheiro bem considerável para o São Paulo poder liberar o Luciano. Até porque cai no planejamento que é enxugar a folha. Porque com a saída do Luciano, além da gente não ter mais o salário dele para pagar, a gente vai ter uma entrada de receita pela venda do Luciano. Então a gente tem uma vantagem em 2 vezes. Reduzir a folha salarial e também receber uma grana que seja interessante para o São Paulo poder negociar o atleta. E eu não vejo errado o Luciano sair, não, tá? O Luciano aí tem 31 anos, se ele tiver uma proposta ali do mundo árabe, do Catar, pagando aí, estão dizendo, até 3 vezes mais do que o Luciano ganha hoje, não pense 2 vezes, Luciano. Vá fazer o seu pé de meia, amigo. Vá cuidar da sua família. Vai dar um futuro melhor para sua família, cara. Não coloco nenhum tipo de restrição na saída do Luciano. Principalmente se voltar uma grana para o São Paulo. Se tiver um retorno financeiro. Retorno esportivo, o Luciano já deu. Título, artilharia. Agora falta dar um retorno financeiro. E é bem possível, sim, que o Luciano vá para o Catar ou para o mundo árabe e aí rende uma grana para o São Paulo. Você venderia o Luciano? Ou você seguraria o Luciano porque você acha importante? Acha que ele pode render ainda mais? Mesmo, talvez, com o jogador querendo sair do time? Quero saber da sua opinião. Deixa aí no campo dos comentários.
E agora a gente vai falar aí do mercado da bola. Quem é que chega, quem é que sai, quais as contratações que o São Paulo quer e pode conseguir para 2025. Você tá vendo aí na tela até a própria foto do Wendel, porque também, como o Oscar, que tá sendo bastante falado ali, talvez aí para ocupar até o lugar do Luciano nesse meio campo do Tricolor, o Wendel é o cara que está sendo falado aí, lógico, bastante para chegar e vestir a camisa de titular da lateral esquerda. Porque não temos lateral esquerdo. Hoje, a gente tem o Patrick. É o único. E esses últimos jogos do Patrick aí, vocês vão me desculpar. É um garoto e tal, tem muita coisa para viver ainda pela frente. Pode melhorar, pode até ter potencial para melhorar. Mas eu acho que isso não vai acontecer no São Paulo. Não vai acontecer no São Paulo. Eu acho que para manter ele como um reserva, eu acho que até ok se a gente tiver um titular que não se lesione muito, que possa jogar a maioria dos jogos. Até manteria o Patrick. Mas se a gente vir com um titular como o Wendel, né, que a gente sabe tá vindo de uma lesão e tal, não tem tantas lesões, mas vem de lesão, não precisa ver como está a situação do jogador, mas é o nome, é o plano A que o São Paulo tem em vista, o Wendel e o Marlon também, né? Muito se falou do Marlon, até porque o São Paulo tem concorrência pelo Wendel, o próprio Cruzeiro, né? O próprio Cruzeiro aí tem interesse na contratação do Wendel. O São Paulo vista aí querendo ir de olho também num plano B, que é o Marlon, que é o atual lateral esquerdo do próprio Cruzeiro, que está interessado aí no Wendel. Mas tem muita gente para chegar, que a gente já falou por aqui, lateral esquerdo, lateral direito, meia, mas tem muito mais gente para sair e precisa sair. Precisa sair encostados do São Paulo. Jogadores que ganham muita grana e nem são aproveitados. Os caras apenas treinam. Você acha justo? Jogador que tá com a vida mansa. Não precisa trabalhar efetivamente, porque não adianta ele se esforçar no treino, porque ele não vai jogar. Ele não vai ser relacionado. Então para que o cara vai se esforçar no treino? E o cara tá ganhando do mesmo jeito. É esses caras que a gente precisa limar. É esses caras que a gente precisa ver longe do São Paulo. E é esse tipo de limpa no elenco que o São Paulo tem que fazer. Não é verdade? Contratações do São Paulo para 2025. Veja quem chega, quem fica e quem vai embora. Dispensas, empréstimos, transferências, sondagens e reforços do São Paulo. Tudo na movimentação do mercado tricolor. O São Paulo termina a temporada de 2024 com a fase de grupos da próxima Conmebol Libertadores garantida e uma previsão de limite de gastos no futebol com a implementação de um Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, o FIDIC, para substituir a dívida do clube com os bancos. Assim, o clube terá que atuar de forma mais assertiva no mercado para atender às expectativas do técnico Luiz Ubeldia. É o que a gente está falando aqui desde o início do vídeo, né? Contratação certa, assertiva. Não pode dar tiro no pé e nem rasgar dinheiro o São Paulo nessa próxima temporada. As principais carências do elenco são paulino estão nas laterais, o meio-campista, que arme o time, e também é o desejado. Na lateral direita, Rafinha já confirmou que se aposentará no meio de 2025 e nessa temporada teve uma carga de minutagem menor, o que também deverá ser tendência no próximo ano. Igor Vinícius, atual titular da posição, e Moreira, reserva, não raramente tem problemas com contusões, portanto, este é um setor de atenção para o clube. É um setor que precisamos contratar. Já está claro, explícito, precisa contratar um lateral direito. Já na lateral esquerda, o titular Wellington, né, malas prontas aí para a Inglaterra, vai jogar lá no Southampton, né? Desta forma, Jamal Lewis e Patrick Lanza se tornaram as únicas opções da posição no elenco, mas nenhum deles teve atuações convincentes pelo time até o momento, o que faz o tricolor ter mais urgência por reforço no setor. Mais de um ano,
Patrick Lanza não é lateral, velho. Não é lateral, pelo menos para São Paulo, nesse momento. Jamal Lewis foi uma contratação para a torcida. O São Paulo não tinha mais ninguém para contratar. Não sei de onde surgiu Jamal Lewis. Porque em nenhum momento, na época, foi-se especulado, foi-se falado o nome de Jamal Lewis. E o cara apareceu aí menos de 48 horas para fechar a janela do mercado de transferência, apareceu, boom, São Paulo contrata um norte-irlandês que joga na Premier League. Quer dizer, que é de um time da Premier League, mas estava jogando na segunda divisão da Inglaterra. Um cara que ninguém conhecia, um cara que ninguém nunca ouviu falar. Então foi muito mais uma contratação para a torcida. E detalhe, o jogador está com uma lesão no tornozelo, não é verdade? E se precisar fazer cirurgia, ele vai fazer a cirurgia lá na Inglaterra. E fazendo essa cirurgia, ele não volta mais a vestir a camisa do São Paulo. Porque o tempo de recuperação não consiste na permanência dele no São Paulo. Isso está até em contrato. O São Paulo pode devolver o jogador. Então, se for constatado aí que vai sim precisar fazer uma cirurgia, o São Paulo vai acionar esse gatilho do contrato e vai devolver o Jamal Lewis. Que chegou, não mostrou futebol. Ah, Drex, mas não deu nem tempo pro cara jogar. Meu, quando a gente sabe, quando a gente vê, às vezes, um pouquinho do jogador, não precisa nem ver muito mais. A gente sabe que o cara é ruim. A gente sabe que o cara é grosso, caneludo, é fraco. Como um monte de jogador que tem no São Paulo. Então, na lateral esquerda, também precisamos contratar, porque a gente só vai ter o Patrick. Quem pode chegar? O Wendel, né? Que a gente já veio comentando aqui, o lateral esquerdo do Porto e da seleção é uma opção, mas o tricolor tem concorrência. Como eu falei, Cruzeiro, tem vários times brasileiros que têm interesse no Wendel. Até porque o Porto já deixou muito bem claro que não vai continuar com o Wendel. O Wendel ele tem contrato, se não me engano, até o meio de 25. Então ele poderia assinar um pré-contrato agora no final do ano. Só que, como o São Paulo tem ali uma relação bem estreita com o Porto, e o Porto também tem interesse na contratação do Moreira, então pode-se fazer um bem bolado. O São Paulo quase trouxe o Wendel nessa última janela. Só não trouxe ali por alguns problemas do próprio jogador, ali familiares e tal, algumas questões a se resolver. E o Porto, ele quer o Moreira. O Porto chegou a fazer uma oferta já para o Moreira e o São Paulo recusou. Então, quer dizer, poderia até fazer um bem bolado, né? Mandar o Wendel agora. A intenção do São Paulo é ainda trazer o Wendel em dezembro para que o jogador possa fazer a pré-temporada lá nos Estados Unidos. E tentar colocar o Moreira como uma garantia. Ah, daqui tanto tempo a gente libera o jogador por tal valor e tal, algo do tipo. A vinda do Wendel agora dá um descontinho ali na compra do Moreira. Lembrando que precisamos também de um lateral direito, hein? Não podemos esquecer desse detalhe. Então o Wendel é um nome forte, sim, para se chegar para o São Paulo. Tá? Tem aí o plano B, né, que a gente já comentou aqui, que é o Marlon, que é o lateral esquerdo do Cruzeiro, né? E pode ser também que possa até envolver algum tipo de jogador numa troca. A gente sabe que a gente tem alguns jogadores que dá para usar como moeda de troca. Tem o Galopo, tem o Orejuela, tem o próprio Jackson Mendes. Tem alguns jogadores aí que dá para envolver com uma negociação. Tem que ver se o outro time vai querer. Isso é o mais importante. Não é verdade? O São Paulo ainda não contratou nenhum jogador, mas tem jogadores aí que podem sair, né? Que estão aí sendo monitorados, tem ali sondagens e logo, logo pode aparecer proposta. A gente sabe que as propostas acabam chegando exatamente na hora que acaba abrindo a janela ali. Nestor, que é meio campista, tem interesse do Bahia, né? Agora deu uma baixada na bola, até pela situação difícil que o Bahia passou aí nesse final de Campeonato Brasileiro, mas deve ser ali uma conversa que deve voltar à ativa, tá? Porque o Rogério Ceni vai ser mantido
no comando técnico do Bahia, e o Rogério Ceni é praticamente que é uma pedida dele aí, o Rodrigo Nestor, tá? O Galopo, meio-campista, né, que no meio do ano foi procurado por clubes argentinos e sem espaço com o Zubeldia, pode deixar o clube. Ele não quis sair. O Galopo teve 3 propostas, velho. 3 propostas nessa última janela e ele não quis sair pensando que poderia ter uma oportunidade no São Paulo. Não teve. Então, Galopo, faz um favor pra você, velho. Eu já até comentei isso em vídeo, né? Do que você ficar pensando na Europa, faz o seguinte, dá um passo pra trás, volta a jogar bola, não é verdade? Aí sim, começa a pensar lá na frente de novo. Melhor mercado hoje pro Galopo é ele voltar pra casa, velho. É ele voltar pra Argentina. Voltar a jogar bola, se consolidar no time que ele atuar. E o São Paulo pode usar ele como uma moeda de troca, pegar algum outro jogador, porque a gente sabe que o mercado argentino, né, tá fraco. Os caras não têm grana para investir. Então, seria uma ótima moeda de troca para tentar pegar um jogador no mesmo nível ali do Galopo, né? Talvez um jogador um pouco mais jovem, para o São Paulo ter um retorno financeiro futuramente. Raí Ramos, lateral direito, a Chapecoense mostrou interesse, não é verdade? Conta com o atleta, mas a informação atualizada que tem é que o Atlético Goianiense vai acabar ficando com o Raí Ramos. Em definitivo, tá? O São Paulo não vai cobrar nenhum real, tá dando o Raí Ramos e o São Paulo vai acabar ficando aí com uma porcentagem, tá? Com uma porcentagem do atleta. O Bobadilha, volante. O São Paulo não recebeu ainda nenhuma proposta, né, até o momento, mas vê o jogador valorizado no mercado e pode despertar interesse de clubes europeus. Clubes europeus, principalmente da Espanha, estão monitorando o Bobadilha. O jogador tem mercado, é um jogador jovem, ele tem aí 22, 23 anos, tem muito mercado, tá em formação praticamente. E ele é titular praticamente também na seleção paraguaia. Então os clubes europeus, é lógico, cresce o olho. Só achei um pouco estranho ele perder um pouco de espaço no São Paulo. Porque ele perdendo espaço no São Paulo, acaba perdendo espaço na seleção. E é exatamente o que aconteceu com o Ferrarese. Perdeu espaço no São Paulo, virou reserva na seleção, mas é um jogador que tem mercado. Se aparecer uma proposta que seja interessante, talvez o São Paulo até possa vender o Bobadilha, o próprio Ferrarese. O Sabino também recebeu sondagens. Então, quer dizer, tem vários jogadores aí que o São Paulo pode negociar. Que o São Paulo pode, além de fazer dinheiro com a venda, aliviar a folha salarial. Aí sim, para a chegada de um possível Wendel ou um jogador do mesmo nível, que tem um salário relevante, um meio-campista criativo, ou Oscar ou qualquer outro, e um lateral direito. Eu acho que essas 3 posições são essenciais para o São Paulo. O São Paulo precisa para ontem caras para essa posição. Caras que chegam, vistam a camisa e que sejam titulares. Só assim, realmente, aí eu concordo com o Zubeldia, a gente vai ter condições de brigar por alguma coisa na próxima temporada. Agora, se depender do mercado da bola que a diretoria do São Paulo fez nesse ano de 2024, 2025, mais uma vez, a gente vai ser coadjuvante em todos os campeonatos. Esse mercado da bola do São Paulo tá realmente bem, mas bastante movimentado e vai aumentar. Até porque, por enquanto, vem se falando muito, se especulando muito. É, por enquanto, só um monitoramento. Tanto de chegadas, como de saídas. Na verdade, e para saber quem é que fica também. Mas, daqui a pouquinho, quando começar a janela de transferência, aí sim, vai pipocar a proposta na mesa do São Paulo. E eu quero ver qual vai ser as decisões a ser tomadas por essa diretoria que a gente sabe que é fraca, que não sabe administrar e que tá louca para vender jogador, para baixar
a dívida que o clube tem, que já está passando de 1 bi. De 1 bi. Só que essa diretoria covarde e omissa fala que está em volta de 700 mil. É isso daí. Engana mais. Vocês não enganam mais o torcedor, diretoria. Vocês não enganam mais o torcedor, fechou? Quero saber muito da sua opinião, deixa no comentário aí, espero que você tenha um ótimo dia, se você está saindo para trabalhar, um ótimo trabalho, se você vai descansar hoje, vai ficar em casa ou vai fazer qualquer outro tipo de coisa, muito boa sorte no que você vai fazer, fechou? Não esquece, hein? Deixa aquele likezão, se inscreve no canal, comente sobre os assuntos, no primeiro comentário tem aí o link da loja Manto Tricolor, para quem puder e quiser dar aquela moral pro Drex e pra galera do Manto Tricolor, entra lá no site e conheça, fechou? Então é isso, a gente se vê mais tarde, programa Tricolor de Coração, pra gente bater aquela resenha, bater aquele papo sobre o mercadão da bola, comigo, com o Big, com o Marcelo Balboa também, fechou? Espero a noite, tamo junto, é nóis.